Bom, então, sobre o que é a aula de hoje. Nós temos duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar algo que tem a ver com isso daqui, tá? E depois, na segunda parte, nós vamos entrar em detalhes em um modelo. Então, hoje a gente vai falar de curvas. Na computação gráfica, curvas são importantes, em primeiro lugar, porque para a gente fazer uma modelagem realista do que quer que seja, a gente necessita de algum modelo de curva que nos permita, de uma forma flexível, modelar objetos que são redondos, curvos, tortos e assim por diante. Tá? A segunda questão que é importante, a gente precisa ter um modelo matemático de curva que seja eficiente. Não adianta eu pegar algum modelo matemático que seja um enorme desperdício de tempo de processamento, porque na hora que a gente vai para um game ou para alguma coisa assim, a gente vai ter o computador ou consumindo muito recurso ou nem sequer conseguindo manter a taxa de quadros que a gente gostaria que tivesse. Tá? Então, por isso, é extremamente importante a gente poder ter bons modelos de curva. Muito bem. Então, como tudo que aconteceu na computação gráfica, houve algum motivador econômico para que isso acontecesse. E no caso das curvas, tá, o motivador econômico não foram games, tá, foi alguma coisa que aconteceu muito antes e foi a indústria automobilística. Por isso eu trago esse capô de Fusca aqui. O Fusca não é exatamente um modelo de algo que foi feito com computador, pelo menos não o Fusca original, que o projeto é do final da década de 1930. Esse aqui é um capô de motor de Fusca ano, eu não lembro, alguma coisa do tipo 77, 78, por aí. É capaz da Volkswagen já ter usado modelagem no computador para fazer esse capô específico aqui. Tá? Mas eu trago para mostrar alguns requisitos para vocês. Então, vamos dar um passo para trás e falar um pouco da história do automóvel. Tá? Então, para a gente entender de onde é que vem a motivação, vamos dar uma olhada nisso daqui. Na década de 1950, tá, a indústria automobilística ela se viu sob uma pressão muito grande, porque os fabricantes de carros no mundo inteiro começaram a se ver forçados a lançar duas linhas de modelos por ano. Um carro médio, um carro grande, um carro pequeno, a cada meio ano, porque começou a haver uma competição muito grande entre fabricantes de carros. E naquela época, o processo de fabrico de um carro era uma coisa extremamente manual. As pessoas tinham um processo que começava com uma ideia do pessoal da área de marketing, o carro para o ano que vem, o espírito do ano que vem é um carro desse jeito aqui. Aí vinha um pessoal de design e fazia uns esboços mais detalhados. Aí esses esboços iam, admirem-se, para uma marcenaria para fazer modelos em escala em madeira. Esses modelos em escala em madeira depois eram produzidos em escala 1 por 1. Aí se terminava um modelo realista em escala 1 por 1, com madeira e papelão. Aqui tem um outro exemplo de um modelo de madeira. Isso aqui eu coloquei aqui até porque isso foi na época que eu trabalhei na Alemanha. Isso aqui é o trem-bala alemão, a primeira versão do ICE, no túnel de vento, lá na Universidade de Braunschweig, que também era um modelo de madeira, ainda 1990, se a gente pensar. Tá? Muito bem, e depois que isso estava pronto, isso voltava lá para a equipe de marketing olhar e os caras chegarem à conclusão: eu não gostei da traseira, eu quero um rabo de peixe porque vai vender melhor. E aí o que acontecia? Se voltava lá e se começava o processo todo de novo. Então, isso aqui era um processo, né, que levava anos para você conseguir produzir um modelo novo de alguma linha, mesmo que fosse uma mudança cosmética, como pegar
Essa limusine aqui botou um rabo de peixe atrás, porque era moda na época, tá? Fazer carro com a traseira que parecia um foguete. Não? Era muito trabalho. Então, a indústria automobilística começou a buscar formas de como que a gente podia pegar pelo menos essas peças aqui, e ao invés da gente ter esse processo de modelagem trabalhoso aqui, né, você tem que pensar que isso daqui é uma coisa extremamente artística, demorada, e não é qualquer forma aqui, né? Você precisa, na hora que você faz esse projeto na prancheta de desenho, né, existem requisitos de o que essas curvas que formam uma superfície de uma peça dessas tem que ter, tá? Tem requisitos matemáticos. Tá? Eu vou falar isso quando a gente estiver falando de superfícies curvas. Tá? A gente precisa seguir determinadas características matemáticas, senão a nossa reflexão, tá, na superfície fica ruim, o carro parece amassado, apesar de não estar. Tá? Então não é uma coisa tão trivial. E a indústria automobilística ficou procurando soluções para isso, e por incrível que pareça, essa solução veio, tá, originalmente da França. Tá? E aí a gente tinha alguns requisitos. O primeiro, a gente precisava de um modelo de curva que fosse fiel, tá, aos dados originais. Tá? Ao mesmo tempo rápido e eficiente. Então, final da década de 50, não se usava computador ainda para esse tipo de coisa. Então tinha que ser algo que você podia calcular numa planilha em papelão, usando no máximo uma calculadora mecânica, ou então na prancheta de desenho. Tá? E para isso, a gente tinha mais um conjunto de requisitos. Primeiro, determinar a qualquer momento a posição no espaço de qualquer ponto da curva. Eu preciso ter uma maneira econômica de definir uma curva. Sei lá, a minha forma é essa, tá? E eu tenho lá uma equação simples que diz que a curva vai ter essa forma. E, ao mesmo tempo, eu preciso ter uma forma econômica também, computacionalmente, de dizer, ó, esse ponto aqui da curva está exatamente aqui, ele não está para cá, nem está para lá, ele está exatamente aqui. Tá? Seja porque eu vou usar isso para produzir um molde para uma prensa que depois vai prensar lata desse tipo em quantidade, seja para algum game onde eu tenho lá um dragão com uma determinada forma e o dragão tem que ter sempre a mesma forma, não pode ficar lá balouçando ou se mexendo como se fosse um saco cheio de água. Não? Então eu preciso ter esses requisitos para atender numa curva. Então eu preciso ter uma representação compacta, por um lado, poucos dados representando uma curva complexa. Eu preciso ter a possibilidade de fazer zoom nessas curvas. Tá? E se a gente usar representações geométricas tradicionais, isso é muito custoso. Seja pegando um polígono e eu interpolando nos pontos do polígono pedaço de curva, seja eu usando, por exemplo, interpolação polinomial, que é uma coisa que vocês viram lá em cálculo numérico, com certeza, tá? Não funciona. É um monte de cálculo para fazer uma curva que é difícil da gente prever o que vai acontecer com ela, tá? E não serve para a gente fazer design. Então, como eu falei, a resposta veio na França e de dois lugares ao mesmo tempo. O primeiro cara foi esse aqui. Ele é chamado Paul de Faget de Casteljot, e ele que inventou o modelo de curva, que é o modelo básico que é usado na computação gráfica até hoje. Tá? Isso foi em 1959. E o modelo dele era um modelo para você fazer na prancheta de desenho. Em 1960, de forma completamente independente, um cara chamado Pierre Bézier inventou praticamente o mesmo modelo. Ele era engenheiro da Renault. Tá? A Renault, naquela época, era uma empresa pública. A Renault foi empresa pública até 1996, quando ela foi privatizada. E, em função disso, a Renault não considerou a invenção do Pierre Bézier como segredo industrial e permitiu a ele publicar. A Citroën é uma empresa privada,
né, de um grupo grande de empresas de produção de carro, e eles consideraram a invenção do Paul de Casteljau como uma coisa segredo industrial, não deixaram o cara publicar. Em função disso, a gente conhece o modelo mais famoso de curva como curva de Bézier. Bom, essas curvas a gente vai ver têm limitações, elas já serviram na época, e o modelo de Bézier é um modelo computacional já. Tá? É um modelo para você trabalhar em planilha e depois botar no computador. A gente vai ver os dois modelos hoje. E mais tarde, um cara chamado Carl Wilhelm Reinhold de Boer, um nome holandês, tá? Era matemático da General Motors nos Estados Unidos. Em 1972, ele inventou uma curva chamada B-spline, que generaliza e melhora o conceito da curva de Bézier. Vocês devem ter visto B-spline em cálculo numérico. Viram? Viram. Lembram? Não, né? Tudo bem. A gente vai aprender de novo, só que nós vamos aprender sob uma ótica diferente na aula que vem. Tá? Hoje a gente vai falar dessas curvas aqui. Muito bem. Então, o que na verdade, a Citroën queria? Vocês provavelmente já viram em algum filme francês ou algum filme de James Bond ou coisa parecida. Esse carro aqui era um carro icônico, é o Citroën DS. Tá? Ele existiu entre 1955 e 1975 e foi um sucesso tão grande, esse carro futurístico com cara de nave espacial, e eles estavam procurando um jeito, tá, de massificar o projeto de veículos como este daqui. E essa foi uma das motivações que a gente teve na indústria. Tá? Então, a indústria automobilística francesa sempre tinha essas coisas, uns carros muito feios para o dia a dia. Né? A Citroën tinha um furgãozinho para você fazer lojinhas pequenininhas no interior, que era feito de telhado de zinco, e tinha carros que pareciam naves espaciais, as coisas muito díspares. Mas a vantagem desse pensamento, é que eles eram muito inovadores. O pessoal nos Estados Unidos já era mais aquela linha, o carrão rabo de peixe ou com cara de foguete. Tá? E eram coisas parecidas, apesar de terem suas diferenças. Então, tanto de Casteljau quanto Bézier desenvolveram um esquema de plotagem de curva que tem, ao mesmo tempo, raízes paramétricas e raízes analíticas. Então, vocês viram no ensino médio a equação paramétrica da reta. A gente já recapitulou a equação paramétrica da reta nos algoritmos de clipping, porque tanto Cohen-Sutherland quanto Lian-Barsky usam uma interpretação da equação paramétrica da reta. O que nós vamos ver aqui é uma forma da gente usar a equação paramétrica da curva. Então, nós temos, por um lado, parâmetros que vão ser pontos no espaço. É uma forma extremamente intuitiva da gente representar uma curva. Eu não tenho que me preocupar com uma fórmula. Diferentemente do que ocorreria se eu fosse usar, por exemplo, uma interpolação polinomial, onde eu tenho que pensar numa fórmula que me descreva uma curva com um determinado formato. E aí vem a pergunta, tá? Eu quero um vaso com uma certa forma e eu quero fazer isso num programa de design. Qual é a fórmula do vaso? Se eu tenho um programa que me permite arrastar pontos no espaço até eu ter a forma que eu quero, é muito mais legal, né? Então essa é a ideia que estava por trás disso daqui. A ideia de que qualquer desenhista técnico com experiência em fazer projeto de carro, sem necessidade de conhecimento matemático avançado, podia mesmo numa prancheta de desenho arrastar pontos e com isso conformar a curva que ele queria para deixar a peça de carro dele do jeito que ele estava afim que ela ficasse. Tá? E a gente tem polinômios que simplesmente interligam esses pontos, e esses polinômios, eles são escritos na forma da equação paramétrica da curva, e eles têm sempre a mesma forma, a gente não tem que se preocupar com eles. Tá? Os polinômios são um pedaço de um algoritmo que é fixo e eu não tenho que me preocupar com ele. Então isso é uma coisa muito vantajosa, porque ela permite você usar curvas avançadas para fazer o design de peças, sem você entender a matemática que tem por trás da curva.
Não. Então, como eu falei antes, o trabalho de Casteljot, apesar de ele ser ter ocorrido um ano antes do de Bézier, ele não foi publicado. Citroën era uma empresa privada. Tá? A Renault, como empresa pública, deixou Bézier publicar, e por isso a curva leva o nome dele. Tá? A gente vai dar uma olhada no algoritmo básico de Casteljot, porque é um algoritmo que você pode usar na prancheta de desenho. A gente não vai usá-lo no computador, porque nós poderíamos, mas é um algoritmo recursivo. Tá? A gente usar um algoritmo recursivo para desenhar uma curva em computação gráfica é proibitivo, porque come muita memória. Não tem sentido a gente fazer. Tá? Em todo caso, em 1999, uma edição especial de uma revista de computação gráfica, Computer Aided Geometry Design, publicou uma edição especial reconhecendo o trabalho de Casteljot. Quer dizer, levou 40 anos para o trabalho dele ter sido reconhecido. Muito bem. Então, qual é a ideia do algoritmo de Casteljot? Tá? O algoritmo de Casteljot, primeiro, ele trabalha com uma curva de ordem 2. Quer dizer, são parábolas. Tá? Uma parábola, depois a gente vai ver, não é a curva ideal para a gente fazer computação gráfica, porque a parábola só tem uma direção de curvatura. Então, se eu quiser uma coisa assim que tem várias direções de curvatura, aqui, né, a gente vê, ó, ele dobra para cá, daí dá uma dobradinha e vem de novo. Tá? Uma parábola não serve, a não ser que eu represente cada pedaço dessa lata aqui como uma parábola separada. Tá? Mas foi o primeiro algoritmo, então eu tenho dois pontos, que eu vou chamar de P0 e P2, que definem os extremos da minha curva, e eu tenho um terceiro ponto, que é o P1. Né? Então, com quaisquer 3 pontos, a gente define uma curva de qualquer lugar. Então a ideia é essa daqui. Tá? Vocês podem imaginar que isso aqui é um pedaço de papel, tá? Uma prancheta de desenho de um desenhista técnico numa empresa automobilística, e ele começa botando na prancheta um alfinete aqui, ele puxa um fio, e aí ele vai movendo o outro alfinete até chegar na posição que ele quer na forma geral da curva. E aí o algoritmo faz o quê? O algoritmo vai pegar, tá, o ponto médio de cada um desses dois segmentos, tá, e vai ligar. E aí a gente faz o quê? A gente considera esses 3 pontos como uma subcurva e esses outros 3 pontos como uma outra subcurva. Tá? Então é um algoritmo dividir para conquistar. Vocês lembram lá da disciplina de estrutura de dados, onde vocês viram algoritmos dividir para conquistar? Vocês lembram? Qual era o exemplo mais típico? Ô, gente, vamos lá. Oi? Não, busca binária não é um bom exemplo. Pode ser, mas não é não. Era um outro algoritmo de ordenação. Quicksort, gente. Lembra? O quicksort, tá? O que é típico num algoritmo de dividir para conquistar? Tá? Eu tenho um problema que tem uma certa complexidade. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um algoritmo que tem uma complexidade mais baixa para dividir esse problema em 2 subproblemas do mesmo tipo. No caso do quicksort, é eu achar o pivô e depois eu colocar as peças que são menores que o pivô na frente dele, as peças que são maiores que o pivô atrás dele. Não? Então essa é a parte do dividir. E o conquistar é eu pegar cada pedaço que sobrou, o pivô vai estar no lugar definitivo dele, porque só tem maior de um lado e só tem menor do outro. Tá? E eu vou pegar as 2 peças que sobraram e eu vou aplicar o quicksort a cada uma delas. Depois que eu terminei, na minha árvore, eu tenho o meu vetor todo ordenado. Quer dizer, juntar tudo tem custo 0. Tá? Então esse é o princípio do dividir para conquistar. Tá? Que se eu tenho um problema que tem uma complexidade que é maior que linear, se eu divido o problema em 2 pedaços
com o mesmo tipo de complexidade, na verdade, eu vou estar reduzindo enormemente a complexidade do problema. Aqui também a ideia é a mesma. Tá? Eu uso um algoritmo dividir para conquistar, onde eu quero desenhar uma curva. Tá? E eu começo fazendo o quê? Definindo o ponto inicial, o ponto final da curva e um ponto que me dá o tom da curva. Aí eu uso isto para subdividir isso em duas curvas. E por aí vai. Tá? Até eu ter Stack Overflow. Tá? E eu vou continuando. Agora, isso aqui é a primeira subcurva da esquerda, que eu posso dividir pelo mesmo processo. Aqui eu tenho a primeira subcurva da direita, que eu também posso dividir pelo mesmo processo. E aí, eu continuo subdividindo até eu ter a resolução que eu queria. Tá? Então, eu defino um limite arbitrário, tá? Para o tamanho dessas subcurvas, até um ponto onde as curvas são tão pequenas que elas são equivalentes a um trajeto realmente curvo. Se vocês olharem aqui, isso aqui, primeiro, tem cara de parábola, e segundo, eu escolhi esses pontos aqui porque isso lembra o paralama daquele Citroën que os argentinos usavam muito há tempos atrás, o Citroën 2CV. Tá? Na Europa é conhecido como pato, por causa da frente dele. Então, isso é legal, é um jeito que você pode, numa prancheta de desenho, usando alfinetes e régua, fazer mais interessante, porque eu posso puxar esse ponto de controle para cá, e aí a curva ela muda de direção, e com isso eu tenho uma coisa muito mais flexível, tá? Então, tá? Isso é uma hipérbole, não é uma parábola, essa curva, tá? E é isso que normalmente a gente usa, tá? Trabalhar com 4 pontos de controle é um compromisso entre complexidade a um ponto que eu não controlo mais nada, e simplicidade. Então, usar esse método tem vantagens. A precisão é ilimitada. Eu posso trabalhar com zoom, porque eu posso dizer, eu vou dar um zoom para cá, aí eu considero só esses pontos aqui na minha árvore que construiu a curva e eu desenho a minha curva. Então, na boa. Então, qual é a desvantagem deste método recursivo aqui? Muito cálculo de ponto médio. Tá? A recursão consome muita memória. Eu posso pegar e linearizar o algoritmo, mas eu vou precisar de uma pilha de controle. Essa pilha de controle também vai comer memória. Não adianta nada. Tá? Então, e eu preciso sempre fazer o desenho incremental partindo do ponto inicial. Tá? Eu não posso dizer, eu quero só esse pedaço da curva. Eu não sei onde esse pedaço da curva está. Eu preciso desenhar a curva inteira para chegar nesse pedaço. Tá? Então, isso tem desvantagens. Aí, o que foi a sacação do Pierre Bézier? Vamos trabalhar isso aqui de maneira analítica, tá? E vamos trabalhar, de fato, com a fórmula paramétrica da curva de terceira ordem, que é essa daqui. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês um sistema de 3 equações, porque a gente tem uma curva paramétrica no espaço 3D. Vocês vão inicialmente trabalhar só com 2 equações, porque vocês vão estar no espaço 2D. Né? Mas aqui a gente tem isso. Tá? Coeficiente, projeção em x do coeficiente A vezes, tá? O meu parâmetro t elevado ao cubo, mais projeção em x do coeficiente b multiplicado pelo parâmetro t elevado ao quadrado, mais projeção em x do coeficiente c vezes t, mais projeção em x de d. Né? Para os coeficientes a, b, c e d, se eu falar em 2D, cada coeficiente desses, ele tem uma projeção em x e em y. Quer dizer, é sempre um ponto bidimensional o coeficiente e não simplesmente um escalar.
Se eu falar em 3D, os coeficientes são pontos tridimensionais. Tá? Isso parece complexo, a gente vai ver que não. Tá? E T é um número que está no intervalo fechado 0 a 1. Do mesmo jeito que na equação paramétrica da reta, o parâmetro está sempre no intervalo fechado. Tá? Tenho várias vantagens. Primeiro, um polinômio bonitinho desses é muito fácil da gente derivar. E a gente vai ver que a gente precisa de derivada para trabalhar com ele. Então, aqui a derivada primeira, por exemplo, tá? É AT² mais BT mais C, com as projeções em x, y e z disso daí. Tá? E por aí vai, eu posso definir derivadas parciais nas diferentes direções sem problemas também. Tá? Muito bem. E agora? Como é que a gente sai dessa ideia abstrata e vai para o prático? Tá? Então, eu vou dar um passo para trás, porque para a gente derivar o prático é mais fácil a gente falar com o modelo de curva, que é a curva de Hermite. A curva de Hermite é uma curva que ela é pouco prática na computação gráfica, a gente não usa, mas ela é legal porque ela me permite mostrar para vocês de onde saem as fórmulas. Depois a gente pega, tem uma transformação simples que transforma uma curva de Hermite em Bézier, tá? Que a gente vai ver no vídeo que nós vamos ver daqui a pouco. Tá? Em todo caso, a curva de Hermite é uma curva na qual eu trabalho com um ponto inicial e final e um vetor de tensão no ponto inicial e um vetor de tensão no ponto final. Assim. Tá? Muito bem. Isso daqui significa o quê? Eu tenho um vetor aqui nesse ponto que me diz a curva está sendo esticada para lá. Eu faço uma curva, e essa aqui tem um vetor para cá dizendo que está sendo esticado para cá. Se eu fizer aqui diferente, por exemplo, eu posso fazer com essa cara, tá? Assim, assim. Inclusive eu posso fazer dar uma volta. Tá? Um polinômio de terceira ordem permite fazer uma volta. Então, não. Se esse vetor for forte que chega, eu consigo gerar uma pseudo-reta aqui com uma dobra forte e uma curva aqui também. Então, como é que a gente faz isso? A gente define o que? Eu tenho um ponto P1, que é o x em 0, tá? E um ponto P4, que é o x em 1, tá? Quer dizer, projeção em x de um ponto P4, que vai ser o x com t igual a 1. E aqui é o x com t igual a 0, é o P1 e P4. Tá? Eu já estou usando a nomenclatura aqui que eu vou depois usar em Bézier e em Spline, que é P1, P2, P3 e P4, só que Bézier só tem P1 e P4. Tá? E, ao mesmo tempo, eu vou ter o quê? A derivada no ponto inicial e a derivada no ponto final, que a gente vai chamar de ratio, taxa 1 e taxa 4. Tá? Sempre as projeções em x, y, z. Então, voltando aqui, o meu ratio, a minha taxa de curvatura é esse vetor, e o meu ponto é esse ponto aqui. Muito bem. Tá? Então, vamos entender agora o seguinte, se eu reescrever matricialmente isto daqui, eu vou ter o quê? Tá? Se eu pensar em equação paramétrica da reta, ao invés de eu ter isto, eu posso ter também o quê? Uma matriz linha, que é a matriz dos parâmetros. Lembra que t elevado a 0, por definição, é 1. Né? Então, t a 3, t a 2, t e t a 0, multiplicado pela matriz coluna dos coeficientes. Isto daqui é equivalente a isso aqui. Se eu fizer essa multiplicação aqui, vai sair isso. Muito bem. E a gente vai trabalhar com isso daqui. Então, vamos lá. Se eu reescrever o vetor coluna dos coeficientes, simplesmente como c de x, lembram lá que eu falei, tá? Eu quero um método no qual eu não preciso de detalhes analíticos. Eu não preciso saber essa fórmula. Porque esses coeficientes, eles são muito difíceis da gente determinar intuitivamente. Eu quero um paralama que tenha aquela cara ali. Que coeficiente que eu preciso para ele? Agora, pontos no espaço que determinam a forma do paralama, para mim é fácil de intuir. Né? Então eu preciso ter um jeito, tá, de gerar essa curva de uma maneira que eu não dependa de A, B, C, D. E é isso que a gente vai ver. Tá?
Então, primeira coisa é eu isolar os parâmetros aqui, isolar os coeficientes da equação aqui. Então, eu tenho os meus parâmetros, que são valores 0 a 1, né? Numa matriz linha. Essa matriz linha eu posso resumir na forma de T. Observem que os coeficientes têm uma projeção em x, y e z. T é sempre T. Tá? É uma matriz linha de escalares. Muito bem. Agora, se eu expressar as condições que eu tinha antes aqui na equação 5, 5, onde eu tinha um ponto inicial, um ponto final, um vetor inicial, um vetor final, tá? E colocar isso aqui, eu tenho o seguinte, tá? X para t igual a 0 é o primeiro ponto, que vai equivaler o quê? Aquela matriz lá com os valores 0, 0, 0, né? 0 ao cubo é 0, 0 ao quadrado é 0, 0 é 0, e 0 elevado a 0 é 1. Tá? Multiplicado por cx, a mesma coisa aqui. Tá? T ao cubo é 1, t ao quadrado é 1, t é 1 e t dá 0 é 1. Muito bem. E agora, eu vou expressar as condições dos vetores tangentes, diferenciando aquela equação 5, 7. Tá? E aí eu vou chegar a isso aqui. Lembra? Eu mostrei para vocês a primeira derivada antes. Tá? Muito bem. Então, essa aqui é a primeira derivada, 3t quadrado, 2t, 1 e 0. Substituindo ou 0 ou 1 em t, eu tenho que o primeiro vetor tem essa cara aqui, o segundo vetor tem essa cara aqui, sempre multiplicado pelos coeficientes. Bom, com isso, eu resolvi uma coisa, que é essa parte aqui. Eu traduzi essa forma de mostrar uma curva com vetores e pontos iniciais e finais na forma de 4 linhas, que eu posso então colocar aqui. Ou seja, P1 ponto inicial e ponto final, vetor inicial e vetor final é igual ao quê? Uma matriz quadrada, onde eu tenho exatamente as 3 matrizes linha que correspondem a esses 3 valores, multiplicado por C de x. Muito bem, mas eu ainda não sei C de x. E agora que vem a parte interessante. Eu consigo fazer uma mágica matemática para simplesmente chutar a matriz de coeficientes embora. Como é que eu faço isso? Vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui são valores que são arbitrários e que eu posso determinar como desenhista. Eu posso ir lá na minha prancheta de desenho, no meu programa de computador, e ir com o mouse clicar P1 e P4. Eu posso ir lá na minha prancheta de desenho ou no meu computador e definir um vetor que está esticando a curva, que são R1 e R4. Então isso aqui são valores que, para mim, são valores que eu posso gerar de forma intuitiva, para ver que tipo de curva que eu vou gerar e se o paralama que eu vou fazer vai ficar com a cara que eu quero. Isso aqui são constantes e isso aqui é desconhecido. Bom, eu tenho uma equação onde só tem uma componente desconhecida. Então vamos botar lá isolada. Como é que eu faço isso? Eu não consigo pegar isso e dividir por isso. Em álgebra matricial, o que seria uma divisão vira uma multiplicação por uma matriz inversa. Então eu gero a inversa dessa matriz e passo para o outro lado multiplicando. E com isso, esse elemento aqui virou esse aqui. Ou seja, eu tenho a inversa dessa que também é uma matriz constante multiplicada pelos meus parâmetros, que são ponto inicial, ponto final, vetor inicial, vetor final, tá? Que é igual a C de x. Muito bem. Esta matriz, que é uma matriz constante e ela é específica para a curva de Hermite, a gente chama de matriz do método. No caso aqui é a matriz de Hermite que a gente representa como MH. E esse vetor coluna aqui é o vetor de parâmetros do método, específico para Hermite. No caso, então, a gente diz que é G de H. Vetor de geometria de Hermite, no caso, a projeção em x, y ou depois z, quando você estiver em 3D. E com isso a gente isolou o C de x e tem aqui uma fórmula. Muito bem. E o que eu vou fazer com isso? Agora eu vou voltar para cá. Tá?
O meu valor de x para um determinado t é o quê? Lembra, antes eu tinha t multiplicado por c de x, agora eu só preciso substituir esse termo. Ao invés de eu ter a matriz de coeficientes, eu tenho esse termo. Uma matriz constante e uma matriz de dados arbitrários que eu, usuário, defino no meu programa de computador, para dar a cara da curva. Eu posso arrastar com o mouse e gerar isso aqui. Tá? Ou na prancheta de desenho, eu puxo alfinetes e fios e eu vou gerando isso daqui. E com isso eu tenho a minha fórmula. Tá? Então essa aqui é a fórmula geral de uma curva paramétrica. Tá? Matriz linha dos parâmetros multiplicada pela matriz quadrada do método que eu for usar, no caso aqui Hermite, a gente vai ver que para Bézier tem uma outra matriz e para Spline tem uma terceira, e o vetor coluna dos parâmetros. Bom, se eu multiplico uma matriz linha por uma matriz quadrada por uma matriz coluna, o que eu tenho de resultado? Oi? Perdão? Não. Uma matriz linha multiplicada por uma matriz quadrada multiplicada por uma matriz coluna vai me dar uma matriz unitária. Uma matriz unitária corresponde a um escalar. Então essa aqui é uma multiplicação de matrizes que resulta num número. Tá? Isso é genial. Então eu posso expressar uma equação paramétrica da curva como uma multiplicação de 3 matrizes, cuja forma garante que o resultado da multiplicação é simplesmente um número. Então o x, o y e o z dessa curva, para qualquer valor de t, então eu só preciso iterar o t de 0 até 1. Se eu quero uma curva muito detalhada, eu faço com 100 passos, por exemplo, eu itero de cada 0,01. Tá? Se eu quero uma curva tosca, eu itero com 5 pontos. Tudo depende do meu nível de zoom. Né? E eu posso gerar isso aqui. Então, essa é a forma geral de representação de um ponto e uma curva. Um ponto na metade da curva, eu só tenho que substituir isso aqui por 0,5. Isso aqui é sempre igual. E isso aqui é constante para a curva toda, porque fui eu que determinei na hora que eu ia inventar a minha curva. Eu disse, o ponto inicial está aqui, o ponto final está ali, eu vou puxar o ponto inicial com uma força assim para cá, eu vou puxar o ponto final com uma outra força para lá. Tá? Então, eu gerei isso aqui. Com isso, eu gero a curva. Tá? Muito bem. Então, se a gente resolver a álgebra, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Se eu fizer essa multiplicação, eu vou chegar, primeiro multiplicando t por m, eu gero uma matriz linha. Né? Sempre que eu multiplico uma matriz linha por uma matriz quadrada, eu tenho uma matriz linha de resultado. Então essa é uma matriz linha onde eu tenho 4 equações algébricas aqui. Né? 1, 2, 3, 4. E aí eu vou multiplicar aquilo ali pela matriz G, quer dizer, pelo vetor de geometria, a gente chama isso tecnicamente de vetor de geometria. Então eu vou ter uma matriz linha multiplicada por uma matriz coluna, que vai me dar o escalar. Quer dizer, vai dar uma matriz unitária, a gente simplesmente joga os colchetes fora e diz que é uma matriz, que é um escalar. Então T vezes M vezes G vai me dar o quê? O ponto inicial multiplicado por essa pequena fórmula aqui, mais o ponto final multiplicado por essa fórmula, mais o vetor inicial multiplicado por essa fórmula, mais o vetor final multiplicado por essa. Pronto. Eu tenho uma equação algébrica que eu posso calcular para qualquer vetor de geometria que eu inventar no computador, tá? E que me gera um escalar que, dependendo do valor de t que eu botar lá dentro, me dá qualquer ponto em cima da curva. Isto daqui a gente chama de função de suavização ou blending function. O termo em inglês é blending function. Se a gente não entrar na nomenclatura de whisky barato, aqui em português a tradução que normalmente se usa é função de suavização. Tá? Porque justamente isso, dependendo do passo com que eu vou iterando t, eu tenho
uma curva mais suave, ou uma curva meio tosca que parece um polígono. Muito bem. Então, a gente já vai ver uma forma mais prática da gente resolver isso depois com Bézier, que trabalha com 4 pontos e não com 2 pontos e 2 vetores. Né? 2 pontos e 2 vetores não são intuitivos. Tá? Mas antes a gente precisa ver uma outra coisa. Tá? Vai ter momentos em que mesmo que a minha curva possa mudar de direção uma vez, etc., eu não consigo fazer isso com uma curva. Se a gente olhar aqui, por exemplo, eu tenho uma voltinha aqui, aí eu tenho mais um cantinho aqui, aí eu tenho a parte onde vai a placa meio reta e tem outra volta aqui. Não tem uma curva que faça isso aqui. Tá? Então, eu vou precisar interligar curvas. E na hora que eu interligar curvas, o ponto onde as duas curvas se tocam não pode ser qualquer coisa. Senão, o que eu for gerar vai estar cheio de dobras. Por isso é importante a gente considerar, tá, a continuidade do que eu estou fazendo. Como é que a gente faz isso? A gente faz garantindo que a gente tenha continuidade aqui. E aí existem vários tipos de continuidade. Depois a gente vai discutir quais modelos de curva satisfazem quais modelos de continuidade. Tá? Então, a continuidade mais comum, tá, é a continuidade que a gente chama C1. A gente chama de continuidade analítica, diferente de continuidade geométrica. Tá? Então, as curvas de Hermite, elas possuem continuidade de primeira derivada, ou seja, a primeira derivada para cá é a mesma que para cá, desde que os meus 2 vetores no ponto inicial e final sejam colineares. Tá? Eles podem ter dimensões diferentes, significando que a curvatura de saída é diferente da curvatura de entrada. Se os 2 vetores tiverem o mesmo tamanho, né, o mesmo módulo, então a curvatura de entrada é igual à curvatura de saída. Né? E com isso a gente consegue fazer uma transição suave de uma curva para outra. Tá? Continuidade de primeira derivada não é perfeita, mas ela serve para a maioria das coisas. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Tá? Quando a gente for modelar uma curva e eu quero grudar uma outra curva nela, eu preciso garantir que o meu vetor de saída aqui e o vetor de entrada aqui, tá, tem uma relação. Essa relação pode ser de uma constante, eles não precisam ser iguais, então eu posso ter R4 aqui e uma constante K1 qualquer multiplicando R4 aqui, mas eu tenho que ter R4 nos dois. Tá? De alguma maneira. A direção tem que ser a mesma. A mesma coisa a próxima curva. Se eu quiser interligar mais curvas, tá? Eu, por exemplo, quiser interligar 3 curvas, porque o meu objeto é bem complexo, tá? Eu faço a mesma coisa aqui. Então, a minha saída aqui vai ser P7R7, a minha entrada é P7, e o vetor é uma constante K2 qualquer multiplicando R7. Quer dizer, eu posso entrar com uma curvatura diferente da que eu saí aqui, mas eu tenho que ir na mesma direção. Senão eu tenho uma quebra. Não. Isso aqui é uma fórmula bem simples para a gente garantir, se a gente fizer um objeto complexo, de que todas as partes dele vão estar interligadas de uma maneira legal. Muito bem. Tá? Então, aí. A gente pode ver mais formas de interligação, e depois a gente vai voltar nisso, porque a spline, que nós vamos ver na semana que vem, tá? Ela é uma curva que tem continuidade de segunda derivada e me permite usar 20, 30, 40, 50, 200 pontos para definir a curva com a complexidade que eu quiser. A gente vai ver como é que a gente faz isso. Em Hermite e em Bézier, eu sempre tenho que trabalhar com 4 valores de controle. Tá? Então, é o que eu falei antes, para obter um efeito de realismo, quando eu junto várias curvas, as curvas têm que ser contínuas. Não adianta eu pegar uma curva assim e ligar assim, tá? A não ser que eu queira fazer, sei lá, um pórtico com arco em ogiva, onde eu tenho uma quebra lá em cima, tá? Que também é uma coisa que eu posso querer. Né? Aqui nesse paralama, por exemplo, a gente tem uma quebra aqui. Né? Então, existe uma quebra intencional aqui, mas eu não tenho ela sempre. Tá? Então, a gente classifica os graus de continuidade como continuidade analítica ou continuidade geométrica. Tá? Eu já vou explicar a diferença para vocês. Tá?
Então, uma continuidade G0 significa as curvas se tocam. E C0 e G0 são iguais porque eu não tenho um parâmetro aqui. Né? Um polígono é uma curva com continuidade G0. Uma coleção de curvas com continuidade G0. Tá? Muito bem. A continuidade C1, ou analítica de primeira derivada, é quando eu tenho as curvas se tocam, os vetores tangentes no ponto em que se tocam, quer dizer, a derivada tem a mesma direção e o mesmo valor, quer dizer, a curvatura de saída é igual à curvatura de entrada. Na continuidade G1, eu só preciso que as curvas se toquem e o vetor aponte na mesma direção. Eu posso ter uma curvatura de saída que é diferente da curvatura de entrada no ponto. Tá? Aqui a gente vê a diferença. Tá? Uma continuidade C1, ela tem uma curva suave. A continuidade G1, tá? Você vê aqui, ó, por exemplo, o vetor para cá era um vetor muito mais forte que o vetor de saída. Os dois tinham a mesma direção, mas deu um troço, parece uma quebra. Ó. Isso aqui não fica muito bonito, né? Ali está melhor. Tá? Então, C1 é melhor que G1. Tá? Mas ainda não é perfeito. Tá? O C2 é a melhor forma de continuidade simples de calcular. Tá? Existem aplicações de engenharia, como, por exemplo, engenharia ferroviária e engenharia de estradas, que a gente trabalha com continuidade C3. Tá? Eu vou falar um pouco disso na aula de spline, tá? Que é realmente para você evitar derrapagem, ou no caso de um trem, evitar que a roda do trem bata na curva quando entra numa curva. Tá? Mas em indústria, em design industrial, normalmente o C2 é bom que chega. Tá? Aqui a gente tem continuidade de até segunda derivada. A gente vai ver isso aqui em detalhes quando a gente for ver o spline. Aqui é só para nós termos definido esse conceito. Tá? Então, a segunda derivada também vai ser igual. Quer dizer, a taxa, a curvatura é igual e a taxa de variação da curvatura também é igual. Muito bem. Então, isso é essa primeira parte da aula aqui, como sempre é Creative Commons. Quando esse vídeo estiver no YouTube, ele pode ser usado por qualquer alguém que queira montar uma disciplina com isso. A única coisa que não pode fazer é cobrar por isso. Tá? Muito bem. E é uma produção da Universidade Federal de Santa Catarina. Também tem que ser dito. Então, essa parte aqui diz respeito a esse conceito teórico inicial. Para vocês que estão trabalhando com a computação gráfica, tem pouca aplicação. A não ser vocês terem criado o arcabouço teórico. Tá? Nós vamos ver agora Bézier, e aí sim, em Bézier, vocês vão ver uma coisa que dá para aplicar na prática legal. Perguntas? Massacrante essa matemática. Vocês não estão acostumados a ter aula com matemática, né? Tá? A próxima aula é prática, não tem problema. Vocês vão ver soluções simples para coisas que vocês fazem. Tá? Terminamos esta aqui, então. E a próxima é com vídeo.